Bom, boa tarde. Olha, o momento da seleção brasileira, e eu enquanto treinador, não é da gente olhar para o que as pessoas esperam de nós. A seleção brasileira está numa fase de reconstrução. A seleção brasileira não vem de resultados positivos há muitos e muitos anos, nas competições importantes, a não ser na Copa América, que é uma competição muito importante, porque ela dá vaga para a Olimpíada e para a Copa. Mas aonde a gente quer chegar com a seleção, no momento, as avaliações e internamente é muito mais importante a nossa construção do que a gente ficar escutando o que vem de fora, querendo jogar pelo que as pessoas falam. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Na verdade, nunca vou estar preocupado. A gente quer, claro, num segundo momento, conquistar cada vez mais o nosso torcedor, né? Fazer com que o brasileiro e a brasileira tenham orgulho cada vez mais da nossa seleção. E eu acho que hoje foi dado um passo nesse sentido, mas falta muito, né? Então, independente da derrota de 1-0, da derrota, não, da vitória de 1-0, ou se tivesse perdido o jogo de 1-0, o meu olhar seria para o processo que a gente está passando aqui, dentro de campo e fora de campo. Hoje fomos melhores dentro do campo do que na primeira partida. Buenas noches, profe Arthur. Yanjane Meneses de Destino Deportivo. Específicamente, ¿cuál es su concepto acerca de esta selección Colombia que enfrentó, teniendo en cuenta que dentro de la nómina titular también hay varias jugadoras que se han enfrentado desde la sub-20 con sus mismas jugadoras? Vimos unos duelos muy interesantes en la mitad de la cancha y por la parte lateral. ¿Cuál es su opinión acerca de esta selección Colombia? Acho uma ótima seleção, uma seleção bem treinada, com grandes atletas. É muito interessante a gente acompanhar o futebol colombiano, o quanto essas atletas de comissão técnica, elas conseguiram evoluir, ainda que não com muito apoio, não com o apoio que as mulheres colombianas merecem. Eu acompanho muito essas jogadoras, os times colombianos também. Já enfrentei as equipes muitas vezes e sei que tem um calendário muito pequeno, muito enxuto. Sei que falta investimento na Colômbia. Isso está aumentando, mas também está aumentando no mundo inteiro, e a velocidade tem que ser mais rápida. E essas jogadoras fizeram uma Copa do Mundo fantástica, uma equipe muito conectada dentro de campo, que tem valores, eu acho, valores de equipe, valores individuais e qualidade. A gente vê jogadoras jovens, né, como a Caicedo, se destacando em nível internacional, mas a história da Cata Usme, né, da Montoya, a gente tem da Arias, lateral, a zaga, enfim, é uma equipe que as jogadoras estão num grande momento, muito confiantes, muito bem entrosada. Então, eu sei muito bem o adversário que a gente enfrentou e sei que sempre vai ser muito difícil, porque a Colômbia segue evoluindo, assim como o Brasil também. É o nosso objetivo aumentar a velocidade aqui dentro de campo, né, do nosso crescimento enquanto seleção e dentro do futebol feminino brasileiro em geral. Another question? Buenas noches, profesor Elías. Naim Gallegos para Futbolera. Después de 2 triunfos ya están clasificadas para la siguiente ronda. Después de estos partidos que fueron complejos, donde supieron contener un poco a su selección, ¿qué enseñanzas le deja este par de partidos para enfrentar definitivamente a selecciones con un poco más de nivel en la siguiente ronda y cómo espera que sea el planteamiento de sus próximos rivales? Olha, eu acho que não aprendi nenhuma lição com a partida. Eu vim aqui para essa competição junto à Seleção Brasileira para a gente avaliar novas jogadoras. Foram convocadas 7 atletas que eu nunca havia convocado.
eu fiz 5 substituições, né, entre um jogo e outro, se falando da equipe titular. Nós mudamos o sistema, mudamos metade da equipe. Ou seja, a seleção brasileira veio para essa competição entendendo que é uma competição importante para a gente nos preparar. Então, eu estou muito satisfeito, como falei no primeiro jogo, que não foi um jogo tão interessante do ponto de vista de desempenho, mas sabia muita coisa que a gente estava construindo e que a gente tinha guardado também para fazer diferente hoje. O Brasil soma 6 pontos, é importante, a nossa meta vai ser sempre vencer, mas, paralelamente a essa meta, nesta competição, está sendo a avaliação das possibilidades que nós temos, tanto de atletas, que eu confio demais em todas, quanto também de sistema de jogo e de situações que nós podemos usar numa primeira fase, como estamos usando, e tem outras situações, estratégias que nós também vamos utilizar no mata-mata da competição. Então, é essa avaliação que eu faço. Buenas noches, entrenador. Felicitaciones por la victoria. María Rodríguez de Sporis. Mi pregunta también es, usted estaba hablando de que tiene un equipo en construcción y que han venido nuevas jugadoras a Brasil, pues de categorías inferiores. ¿Cómo cree usted o qué es lo que usted podría corregir para los siguientes partidos? Y adicionalmente, pues, ¿cómo, digamos, minimizaría de pronto algunos errores que usted haya visto en su propio equipo? A ideia de um trabalho sempre é minimizar os erros, né, em qualquer fase que nós estamos. O futebol é um jogo de muitos erros e a gente quer minimizar, a gente quer ter um controle da partida no sentido das atletas terem muita consciência, né, do que fazer em cada fase do jogo. Mas o momento da pré-temporada, que a maioria das atletas se encontram, o momento dessa reconstrução na seleção brasileira faz com que, em alguns momentos, haja uma desconexão, haja uma demora, a reação entre um momento e outro da partida. São instantes, tudo muito rápido, né? A gente enfrentou uma equipe que tem um entrosamento maior do que nós nesse momento. A Colômbia repete a sua base da equipe titular há muitas partidas, né? Confiante, e acho que fizemos um jogo de muita imposição. Então, eu, nesse momento, vou olhar o lado positivo, a resposta que as jogadoras me deram, né, no dia de hoje, especialmente no primeiro tempo. Acho que a equipe cansou no segundo tempo, nós tivemos alguns problemas com atletas que estão ainda não na sua melhor condição. A Colômbia, inclusive, para essa competição, treinou mais do que a seleção brasileira, tem uma semana a mais de vantagem, né, então é muito grande essa vantagem para uma competição que a gente treinou quase nada antes de estrear. E nós temos aqui a missão de crescer ao longo da competição, esse é o objetivo. Another question? No more questions? Now we're going to start with the visual questions. Please, Amanda Viana. Parabéns pela vitória. Ontem, na coletiva pré-jogo, eu te questionei sobre a parte defensiva da seleção. Você falou sobre transição, sobre postura. Na minha visão, esse foi o melhor jogo da equipe, né, no seu comando, em termos coletivos. Achei que a seleção brasileira teve bastante coordenada nas ações, uma postura muito diferente, concentrada, com boas leituras. E o gol da seleção nasce de uma jogada defensiva. Na minha visão, a seleção conseguiu também neutralizar os pontos fortes da Colômbia, Catalina Us, Melinda Caicedo. Como é que foi a sua avaliação sobre a atuação da equipe e também em relação ao cumprimento do plano de jogo que você propôs hoje? Obrigada. Boa noite, Amanda. Você tem uma leitura boa das partidas. A gente conseguiu realmente colocar em prática o plano de jogo. As atletas, no geral, têm uma dificuldade, as atletas brasileiras, de terem uma concentração, né, em relação a esse plano de jogo nos 90, 100 minutos, ou seja, durante toda a partida. Muitas vezes isso oscila, né, e é um trabalho de médio prazo, pelo menos, de
da atleta se habituar, confiar, fazer, não parar em nenhum momento, né? Não oferecer chances a jogadoras, como você disse, que a gente conseguiu anular bem hoje. Ainda que em um outro momento elas encontraram espaços, faz parte do jogo e dessa fase que eu estou falando. A seleção não está pronta, está longe de estar pronta, né? Eu sei disso, as atletas sabem disso, mas hoje a gente sai daqui muito feliz, porque esse é o outro objetivo que eu tenho para a seleção brasileira, elas voltarem a jogar com alegria, né, com prazer, né, de jogar futebol, estarem à vontade, com liberdade também, né, existe um plano, existe muita coisa definida dentro de um jogo, qualquer jogo, especialmente esses jogos grandes como foram hoje, mas as atletas precisam fazer isso dentro do estado de jogo que eu conheço e que sei que elas rendem mais e ainda podem render bem mais, né? E elas sabem, a gente está nessa procura, e hoje, como você disse, uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi elas cumprirem muito bem o plano de jogo, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, começou um pouquinho de dúvida, de êxito, a Colômbia, obviamente, ia pressionar mais, a gente não usou de nenhuma mudança de sistema ou colocar a equipe para baixo, foi um pouco natural a Colômbia nos empurrar, mas também a gente teve alguns momentos que precisamos ainda ser mais consistentes, né? A busca desse plano de jogo ser muito bem feito nos 90 minutos, mas é o processo. Estou muito feliz nesse momento por, né, jogadoras jovens, né, dando conta do recado. O Brasil está longe, está pronto, mas está num caminho muito certo. Please, Lenin Chavarro. Profe, buenas noches. Lenin Chavarro, de Periodismo en Acción. Profe, durante el partido se vio a una Brasil con una clara superioridad sobre Colombia. En cuanto a remates al arco, las jugadoras brasileñas hicieron más remates que Colombia, y pues la jugada de gol con las que ganan el partido pues se produce a partir de un error de la defensa colombiana. ¿Qué aspectos positivos puede destacar usted de la selección Colombia, del partido de hoy? Eu acho que a Colômbia tem muitos aspectos positivos. É uma equipe que joga muito bem coletivamente, é uma equipe muito forte nas suas transições, isso a gente conseguiu anular bem hoje. Também a saída de bola da Colômbia foi algo que a gente também conseguiu anular bem, e mesmo assim a equipe teve muita resiliência no jogo, se manteve concentrada, se manteve buscando o placar, né? Acredito que se o gol da Geise, né, não vi exatamente na imagem, mas foi anulado pelo VAR, um 2-0 talvez fosse um golpe mais difícil para elas, mas com o placar em aberto a equipe da Colômbia lutou muito até o final, honrando, né, a camisa que veste. Eu acredito que jogos desse nível preparam tanto a seleção brasileira quanto a seleção colombiana. Foi um jogo, para o começo de temporada, muito interessante, e vi a Colômbia principalmente com essa persistência, essa resiliência, como valores importantes na partida de hoje. The last question is for Víctor Urbano. Buenas noches para todos. Víctor Urbano, de Rayo Deportes Colombia. Profesor Artur, se ha visto una Brasil, sobre todo con un estilo de juego particularmente diferente. ¿Qué fue lo que qué zonas usted trabajó, sobre todo en el medio campo, para poder conseguir este resultado frente a la selección Colombia? Muchas gracias. Se eu entendi bem a pergunta, em relação ao trabalho de mudança do sistema e também mudança no meio campo da equipe. Além de mudar as atletas, a gente mudou o comportamento também. A gente veio com uma proposta de encostar muito em marcação individual, né, no meio campo, um bloco alto também. Acho que isso funcionou bem em boa parte do jogo. No geral, gostei muito do desempenho das nossas jogadoras, de entender e de conseguir vencer esses duelos. E em relação ao sistema, é algo que eu tenho para mim, no meu trabalho, eu mudo mesmo, e
Então, acho que isso dificulta um pouco a análise do adversário em relação a como a gente vai jogar e traz mais benefícios para nós do que alguma dúvida para as nossas jogadoras que confiam, como confiaram hoje, que entendem que isso é o melhor para a seleção, a gente ter repertório de sistemas táticos, mas os comportamentos da equipe, né, os conceitos mais importantes do jogo, a gente está reforçando muito com elas e isso não vai mudar. Então, essas conexões elas se dão a partir desses conceitos importantes, né? E a equipe jogar junta em relação a esses conceitos, esses hábitos que a gente vai conseguindo acrescentar na equipe. E o sistema ele vem como um apoio, um amigo delas dentro do campo, para elas conseguirem se posicionar melhor quando estiverem com a bola, com vantagens em relação ao sistema do adversário, e também com encaixes, sejam, como a gente decidiu hoje, mais individuais, ou sejam com a equipe trabalhando em zona. Então, eu acredito que a gente fez um bom jogo, não só no meio campo, mas um jogo interessante em todos os setores. We finished this press conference. Thank you, Coach. Obrigado.